Olá, boa noite, turma de Finanças e Administração, na disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Estamos aqui nesta segunda-feira, 8 de maio de 2023, aqui na Sala de Informática 2, e transmitindo a aula pelo canal do Fintube. Boa noite. E aí estamos fazendo desse modo híbrido hoje, a pedidos da turma para que fosse online, e aí mantendo também a oportunidade de utilizarmos os equipamentos aqui do laboratório. Análise da política de crédito de uma empresa a partir dessas duas abordagens, de lucro operacional e de valor presente líquido. Então, nós temos aí duas abordagens para a avaliação da política de crédito. Uma delas é a partir do lucro operacional, eu coloquei na frente, para que nós possamos ter essa outra visão, certo? Da análise da política de crédito e concluirmos com o valor presente líquido para que nós possamos entrar em orçamento de capital. E aí nós temos duas formas. Uma que começa com a DRE, certo? A partir da DRE aqui, ó. E a outra entrando nessa abordagem fundamental na área de finanças, que é a do famoso VPL, valor presente líquido. E aí vamos relembrar algumas funções básicas, como, por exemplo, a receita, que é o preço vezes a quantidade. O custo variável total, que é o custo de uma unidade, o custo unitário, vezes a quantidade. A margem de contribuição, que é a receita menos o custo variável total. Então, tudo que está entre parênteses indica, como você está vendo aí em vermelho, indica uma subtração, indica uma dedução. Significa que ele está subtraindo a receita. Veja que isso só não está na margem de contribuição. Então, você tem aí o custo variável, deduzindo a receita, naturalmente, as perdas com créditos incobráveis, também assim chamada a provisão para devedores duvidosos, um percentual da receita, o custo de contas a receber, você tem esse modelo aqui, eu vou explicando, certo? Conforme nós estivermos trabalhando com um exemplo, e os custos fixos. A Gartner Company atualmente realiza todas as suas vendas a crédito e não oferece desconto financeiro. A empresa está pensando em oferecer um desconto financeiro de 2% para pagamento dentro de 15 dias. Atualmente, ela já realiza todas as vendas a crédito e não oferece desconto. E oferecendo desconto, o desconto está sendo estudado em 2%. Então, nós temos aqui essas duas situações, uma situação atual e uma situação proposta. E aí nós temos os elementos em análise, certo? O desconto, no caso aqui o desconto estudado está sendo, atualmente não se oferece, e está sendo estudado um desconto de 2%. Prazo do desconto aqui está sendo de 15 dias, E aí vem outros elementos. Seu atual prazo médio de recebimento é de 60 dias. Então, o atual prazo é de 60. Então, vamos deixar os prazos aqui, essa linha. Então, os primeiros dados aí. O atual prazo médio de recebimento é de 60 dias. Suas vendas são 40 mil unidades. Seu preço de venda é de 45 por unidade. E o custo variável por unidade de 36. Então, vamos registrar tudo isso. Então, a quantidade é o nosso próximo elemento. Temos aí o quê? 40 mil unidades. Só na primeira situação. O preço e o custo variável por unidade. Então, vou chamar aqui custo unitário, certo? Custo unitário. Então, preço 45 por unidade, custo unitário de 36. Esses valores aí em reais. A empresa espera que a mudança dos termos de crédito resulte em um aumento das vendas para 42 mil unidades. Ou seja, aqui, 42 mil unidades, 70% das vendas sejam pagas com desconto, certo? Então, isso a gente ainda vai precisar da receita, o preço é o mesmo, e aí a gente precisa, antes de fazer esse cálculo, de que o prazo médio de recebimento caia para 30 dias. Então, o prazo médio de recebimento, esse aqui é o prazo de desconto, não há aqui, certo? E outro é o prazo médio de recebimento, que aqui é de 60 dias e aqui se espera que ele caia para 30 dias. A taxa de retorno requerido sobre investimentos de igual risco
é de 25%. Então, vamos chamar isso aí de custo de oportunidade. E aí a gente vai relembrar alguns elementos. Então, veja aqui, ó, a receita, preço vezes quantidade, certo? O custo variável total é o custo unitário vezes a quantidade. E aí você vai ter a margem de contribuição. A provisão para devedores duvidosos é outro componente que normalmente aparece. As perdas com créditos incobráveis, ó, em vendas a prazo. Então, vamos calcular os elementos que a gente precisa, né? Então, aqui, 25%, como já foi informado. E aí, começar pela receita. Então, você tem aí, ó, receita, já podem ir fazendo. Multiplicado pela quantidade, que é, se o custo de uma unidade é 36, eu vendi 40 mil unidades, o custo total é igual ao custo unitário vezes quantidade, certo? E aí, a mesma coisa você vai ter para cá, ó. Preço vezes quantidade na situação proposta, em que há o desconto, certo? E aqui, custo vezes quantidade, certo? E aí, a gente continua construindo, né? Então, veja que aqui são só os dados que a gente precisa. É como se a DRE tivesse começado aqui, embaixo, né? Então, ó, deixar só separado aqui. A gente começou a fazer os cálculos aqui, ó. Deixando aqui o maior possível, né? E aí a gente pode já calcular essa margem, margem de contribuição. Ou seja, da receita, você tira o custo total, já é um fator que contribui para decidir, né? Se esse aumento do volume de vendas é vantajoso. Então, é como se você tivesse a mais aqui, ó, 18 mil a mais de margem de contribuição. Então, ele já seria o primeiro fator interessante aí. A empresa espera que a mudança dos termos de crédito resulte em um aumento das vendas para 42 mil, isso a gente já registrou aqui, certo? 42 mil unidades, e que que 70% das vendas sejam pagas com desconto, certo? Então, nessa receita que vai ser obtida aqui, ó, você teria 70% das vendas sejam pagas com desconto. Então, quer dizer que 70% das vendas você recebe 98% receita com desconto, certo? Então, 70% da receita, você teria esse valor, certo? 1.323.000. A empresa está pensando em oferecer um desconto financeiro de 2% para pagamento dentro de 15 dias. Então, 2% a menos, né? 2% do que é vendido com desconto aqui, certo? Então, 70% da receita, em cima de 70% é aplicado um desconto de 2%, certo? Então, esse seria o valor do desconto. Aqui só a informação, né, do percentual dele e aqui a aplicação, certo? Então, isso significa o que? Vamos tirar essa margem aqui, porque o valor líquido que a gente vai ter aqui não vai ser esse. Então, você teria o seguinte, a margem aqui seria, nesse caso, né, normal, e aqui com o desconto, você teria outra coisa, que é a receita à vista, né? Receita à vista. Essa parte aqui, né, 70% com o desconto. E aqui, receita a prazo, 30% da receita total aqui, que é a receita, né, sem o desconto. Aí a margem, e aqui, né, a receita à vista, mais a receita a prazo, menos o desconto, e menos o custo total aqui, né? Então, a gente observa uma diminuição de margem, né, com o desconto. Já é um primeiro fator. Ficou, né, negativa. Outro elemento, né, que a gente considera é o prazo médio de recebimento. Então, esse valor aí de 15 dias foi colocado mais só como base, né, porque já informou que 70% estava sendo pago nesse prazo e, em cima desse valor, sendo concedido o desconto de 2%. Resultado da margem. E aí a gente tem aqui o seguinte, né? O prazo médio de recebimento aqui é de 60 dias e na situação alternativa de 30 dias. E aí nós temos um componente aí de investimento em contas a receber. Ou seja, enquanto eu não recebo, eu vou ter custos para dar conta. É aquela ideia do ciclo financeiro. E aí esse investimento vai ser calculado inicialmente a partir do custo que a empresa tem, né, o custo total, que é um valor anual. Esse valor, em média, numa média diária, vai ser dividido por 360 e você teria, né, um investimento em contas a receber diário, sendo que você multiplica pelo prazo médio de recebimento, que é de 60 dias. Se o custo por dia é, digamos aí, né, de 4 mil,
para 60 dias, eu vou ter uma necessidade de investimento em contas a receber de 240 mil aqui e de 126 mil aqui. Por que aqui é menor? Porque aqui você tem um prazo menor. Aqui eu mostrei que o custo de contas a receber, justamente é o modelinho que está aqui, ó. O custo anual numa média diária, multiplicado pelo prazo médio de recebimento, então, entre colchetes aqui, você tem o investimento em contas a receber. E o custo vai ser multiplicado pelo custo de oportunidade. Se a gente quiser colocar diretamente, né, o custo de contas a receber, investir, né, em contas a receber, é o valor multiplicado por 25%. A gente já tem ali esses valores aí. E aí a gente pode calcular o lucro operacional. Então, são os dados, né, de tudo que for de ganho, e aqui se esperou, né? Qual foi o ganho aqui? Se a receita aqui foi menor, a empresa teve uma margem menor, que vantagem houve nisso? Ela teve uma margem menor em relação à situação anterior. Ela espera que esse aumento, ó, no volume de vendas compense. Então, a gente precisaria analisar aqui, ó, a margem menos o investimento em contas a receber. E aí, apesar da diminuição da margem, a gente tem um lucro operacional líquido, ou seja, da situação proposta em relação à situação atual, maior. Essa seria a resposta aqui, certo? Verificar, né, o que é que proporciona, mesmo que tenha uma diminuição aqui da margem, mas isso é compensado pelo menor investimento aqui em contas a receber, mesmo havendo, né, o desconto. E aí você pode até, se a gente vincular os valores, né, a ideia é que você, usando isso na empresa, esses elementos, esses modelos, você pega aqui, que aqui eu repeti, né, mas você podia pegar daqui, ó, vincular os valores 2%, porque aí você pode testar outros valores. Você pode pegar aqui, se o desconto fosse 5%, já dá negativo. Então, a taxa exigida, né, para investimentos de igual risco, ou seja, o que representa o custo, é de 25%, mas vamos supor que fosse 15% aqui, que investimento em contas a receber, ainda assim ele não, só conferindo aqui, né, se realmente foi feito, foi. Aí, se fosse 10%, não está fazendo muita diferença, né? Então, você vai testando as condições, né, analisando cenários. Em vez do prazo médio ser de 30 dias, fosse de 15 dias. Já diminui aqui, ó, a diferença, mas ainda não é vantajoso. Enfim, né, a gente pode fazer várias simulações aí.